Irmãos, o que a gente propõe para os irmãos aqui é que você procure entender a história dentro da revelação. Se você ficar na história, dá margem para muito erro, irmão, muita interpretação, muita interpretação. Aí cada um interpreta de um jeito, e dentro da história, cada um tem a sua razão. Por que que Jesus fazia os sinais, irmãos? Tinha propósito no sinal de Jesus ou era porque ele resolvia fazer, ele fazia de qualquer jeito lá o que ele queria? Tinha propósito. E qual era o propósito dos sinais ou dos milagres que Jesus fazia? Para revelar o Pai. Nos orientar, nos revelar. Jesus, ele fazia os sinais que ele fazia, era para poder revelar o evangelho eterno. O evangelho eterno tinha que ser revelado. Eu disse para os irmãos já que o maior inimigo do povo judeu da época era o Império de Roma. Então, o Império de Roma era visto como um deus. Só que quando Jesus se manifestou, ele começa a fazer os milagres pontuais, principalmente os milagres, irmãos, que era aqueles milagres tidos como que eu vou dizer para os irmãos, algo que confrontava o Império de Roma para que tirasse a dúvida, para que abrisse a mente dos hebreus da época. Eu disse para os irmãos que os milagres de Jesus eles eram pontuais. O primeiro milagre de Jesus foi o quê? Segundo o livro de João, foi transformar água em vinho, não é, num casamento. Alguma vez, algum comandante de Roma, ou algum imperador de Roma, ou algum César conseguiu transformar água em vinho? Não. Não. Então, Jesus começa a chamar a atenção, porque ele começa a fazer coisas que antes ninguém tinha ouvido e nem visto acontecer, correto? Então, você tem que atentar para as passagens bíblicas, para os milagres de Jesus, como sendo uma revelação de um evangelho eterno. Porque se você ficar só com a história, irmão, você vai perder a revelação. E o sentido de nós estudarmos a Bíblia é você entender a história, ficar debatendo a história, debatendo o acontecimento histórico, ou é você entender a revelação daquilo ali? A revelação. Então, o nosso estudo aqui é para nós entendermos a revelação. Então, vamos pegar lá no capítulo 11. Quem tiver com a Bíblia aí, João capítulo 11. Se colocasse alguém morto diante de um César, esse César daria jeito naquela pessoa? Morta? Não. Não tinha poder para isso, tinha? Não. A ressurreição para os judeus era algo que eles criam, que eles acreditavam, que eles tinham contato, eles tinham ali como sendo algo da lei. Não. Então, Jesus ele tinha que chamar a atenção de alguma forma, irmãos, para a realidade eterna. Então, é isso que os irmãos têm que ter em mente. Jesus ele está aqui fazendo algo para chamar a atenção para uma realidade eterna. Então, é dito assim, se a gente tiver tempo, a gente lê tudo isso aqui, mas vamos lá. Versículo 1 do capítulo 11 de João. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Presta atenção nas palavras de Jesus, tá, irmãos? Olha, Jesus era um exímio conhecedor de Deus, tá? Embora sendo carne, sendo homem, ele revelou a realidade a respeito de Deus. Então, nós temos aqui um homem que está aqui, quando alguém chega para ele e fala assim, olha, o seu amigo está muito doente.
A resposta dele é, mas a doença dele não vai acabar em morte, não. Ela aconteceu para que a glória de Deus, para a glória de Deus. É uma doença que foi determinada, que ela aconteceu para que Deus fosse glorificado. Para que Jesus usasse essa passagem histórica, fosse pontual com os irmãos, verdadeira, aconteceu de verdade, tá? Não é mentira, isso aqui é fato, é real, tá? Aconteceu mesmo. Então, mas isso aqui é para o que então? É para ser a representação, entenda isso, tá, irmãos? É para ser uma representação de um algo muito maior do que a própria história. É isso que nós precisamos entender. Isso aqui tem que ser, ele tem que usar a história, porque o homem, irmãos, natural, o homem natural, ele é incapaz de compreender Deus da forma que Deus gostaria de se relacionar conosco, entendeu? Então, Deus, o meio que Deus tem para comunicar é usar o quê? A história, para revelar na história a sua própria vontade. Amém? Então, é isso que nós precisamos entender. Então, quando Jesus ouviu isso, ele disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para que para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dessa morte, ou por meio dessa doença, entendeu? Era para que o Filho de Deus fosse visto, entendeu? Aí, quem que era o Filho de Deus aqui, irmãos? Era Jesus, os irmãos vão falar. E se eu falar para você que não era só Jesus, mas era toda a raça humana? Toda a raça humana. Entendeu? E quem que é o Filho de Deus? É só Jesus que era Filho de Deus? Não. Toda a humanidade. Não. Toda a humanidade. Então, você tem que entender a revelação, tá, irmãos? Então, preste atenção para você ver aqui o versículo 5 de novo. Olha, vou ler o versículo 5. 4, né? Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Então, vamos entender aqui, vamos abrir a mente. Então, ele vai tratar de um assunto a respeito de quem? Do Filho de Deus, tá, irmãos? Ele vai tratar aqui, o que vai acontecer nesse trecho da história aqui é para falar de quem? Do Filho de Deus. E quem é esse Filho de Deus? Aí vamos perguntar, quem é o Filho de Deus? É só Jesus? Toda a humanidade. Não. Não, irmão, não é só Jesus. Fala do homem coletivo, do homem maior, do homem coletivo. Aqui exatamente está falando desse mesmo homem, tá? É uma revelação orgânica desse homem coletivo. Só que a história está mostrando uma coisa, que a revelação é maior do que essa história. Então, se nós não tivermos uma mente fértil para entender isso aqui, para receber isso aqui como sendo uma revelação do Espírito, irmão, nós vamos ficar presos na revelação da história. E não é isso que a gente está propondo para os irmãos, tá? Então, no versículo 5 diz assim: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim, o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Presta atenção, irmãos, olha a consciência, tá? Jesus está falando de uma pessoa que ele vai fazer uma obra na vida dessa pessoa, mas que não é só uma obra histórica. Essa obra representa algo no Filho de Deus, tá? No Filho de Deus. Tem que entender isso aqui. Essa obra representa algo no Filho de Deus. E o que acontece agora, então, a partir do versículo de número 12? Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar.
Aí Jesus fala o quê para eles? Ó, pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Aquela morte, Jesus referia que era o quê? Um sono, entendeu? Era um sono. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. Lázaro está morto. Mas esse morto aqui, irmãos, ele está trazendo para o quê? Para o literal, para a história. Na história, Lázaro está morto. Mas, espiritualmente, no mundo real do espírito, Lázaro estava o quê? Morto ou adormecido? Adormecido. Adormecido. Entendeu? Então, olha como que você tem que entender a história, tá, irmão? Você tem que pontuar, você tem que ser muito mente aberta, você tem que receber a revelação com clareza, entender isso orgânico, tá? Orgânico. Não é evangelho histórico, irmãos, é evangelho orgânico, é algo vivo, é algo real. Não estamos falando de uma história, nós estamos falando de algo além da história, muito maior do que a história, entendeu? Aí ele diz assim, olha, ainda no 14, então ele disse claramente, Lázaro está morto. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Olha só. Tinha um propósito ou não tinha um propósito, irmãos? Sim. Porque o dia que Jesus ressuscitasse, tá, dos mortos, essas pessoas que participaram aqui desse evento aqui, eles teriam clareza de que aquilo ali era real, irmão. Porque antes disso, eles já tinham visto alguma ressurreição? Não. Eles tinham conhecimento de ressurreição? Não. Não. Então, Jesus não precisava mostrar para eles a realidade? Sim. Sim. Havia um propósito, irmão, havia um propósito na morte do Lázaro? Havia. Era um propósito temporal ali no tempo? Não. Que propósito que era esse, irmãos? Era um propósito eterno, irmão. E o que é eterno? Você pode comparar com aquilo que é temporal ali na história, histórico? Você pode comparar? Não. Não pode, irmão. Não pode. Entendeu? Você não pode comparar com aquilo que é no tempo, porque isso aqui é eterno, é uma revelação eterna, tá? Então, ali está o Tomé. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Eles estão dizendo isso porque um pouco antes eles queriam ter matado Jesus lá, você viu, né? Então ele disse isso por causa daquilo que tinha acontecido. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo. Havia 4 dias. Tá. Então eu tenho um homem íntegro, verdadeiro, reto, com uma reputação. A gente não podia dizer nada da reputação de Jesus, consciente de que ele ia lá para ressuscitar o Lázaro, tá? Ele era consciente disso, porque aquela ressurreição de Lázaro representaria a ressurreição de todos os homens na história, tá, irmãos? Era a representação da ressurreição do Filho de Deus, entendeu? Do Filho de Deus. E esse Filho de Deus, embora a gente está dizendo aqui no singular, esse Filho de Deus no singular, ele é o Filho de Deus no plural, é o homem coletivo da história, tá, irmãos? Isso aqui você precisa entender, que ele é o homem coletivo, embora está dizendo no singular aqui, ele é o homem coletivo. Por que Jesus ele é unigênito, que depois é dito dele que ele se torna o primogênito? Ele não fica unigênito para sempre, único para sempre. Ele chega unigênito, mas quando ele sai o quê? Primogênito, o primeiro de muitos, ainda a Bíblia fala, não é? O primeiro de muitos, não é isso que a Bíblia diz? Amém. Ele é o primeiro. Então, de unigênito, ele se torna o primogênito de Deus. Então, versículo 18, Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro,
Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus lhes dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Não é isso que Jesus disse, irmãos? Sim. Qual que foi a palavra de Jesus? Seu irmão vai ressuscitar. Você tem um homem ali que está dizendo, o único que tinha essa consciência de que o Lázaro ia ressuscitar, porque aquela morte de Lázaro representaria uma oportunidade para que todos aqueles que estavam ali observando, e nós, posteriormente, por meio da história, pudéssemos entender o evangelho eterno representado, ou mostrado, ou revelado naquela situação. Então, Jesus, ele era muito consciente disso, tá, irmãos? Sim, respondeu Marta, versículo 24. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Olha aí. Quando todo mundo ressuscitar no último dia, ele também ressuscita. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia, onde vocês o colocaram? Perguntou. Onde vocês o colocaram? Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. Se ele chorou, não foi por causa de Lázaro, viu, irmão? Foi por causa de qualquer outra coisa, menos por causa de Lázaro. Porque ele foi lá para quê? Por que ele foi lá? Não foi para ressuscitar o Lázaro? Foi. E por que ele choraria pelo Lázaro, então? Ele mesmo não acreditava que ele ia ressuscitar o Lázaro? As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Eu pergunto para os irmãos, ele poderia ter impedido? Justamente o povo estava certo, ele poderia impedir. Mas era viável ele impedir isso ou ele teria que acontecer isso para revelar o evangelho eterno? Teria que Teria que acontecer. acontecer isso para revelar o evangelho eterno. Entendeu? É igual a marca de Caim que nós falamos esses dias, irmãos. Os irmãos compreenderam a mensagem da marca de Caim e ficaram, até muitos emocionaram aí. Aqui exatamente, para revelar um evangelho eterno, tem preço a ser pago, tá, irmão? Tem condição aí que a pessoa tinha que passar por ela para que pudesse ser revelado algo que os homens não tinham nenhum contato ainda, nenhum entendimento, nenhuma consciência a respeito dessa revelação eterna. Isso aqui a lei não revelou, irmão. Entendeu? A lei não revelou isso. Versículo 38 é dito assim, ó, Jesus sentiu-se novamente indignado. Chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Por que novamente ele ficou indignado, irmão? Será que ele estava indignado porque o Lázaro morreu? Não. Aí, nesse caso, aí já estava abusando demais dele. Aí já era hora de estar acreditando, né? Ó, vamos ler o versículo 37 para vocês entenderem isso aqui, tá, irmãos? Pega o gancho da revelação aqui, ó.
Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Presta atenção na pergunta. Quando eles perguntaram isso, o que aconteceu? Jesus novamente fica indignado. Não fica naquilo que eu acho, não fica, eu acho que foi. Não, leia o texto e pega a revelação no texto, tá? Tenta a revelação no texto. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há quase 4 dias. Tem tanta gente que é assim, né, irmãos? Jesus está falando, é desse jeito, a pessoa vai e questiona, não é? Mas já faz isso, mas não vai dar, eu não consigo, né? Para mim não é assim que acontece. Jesus está falando, irmão, é assim. A pessoa vai, começa a colocar o que ela pensa, o que ela acha, o que ela acredita, entendeu? O que a condição ali do habitat oferece, colocar como empecilho aquilo que Jesus está dizendo. E aqui aconteceu a mesma coisa. Jesus ele tinha ordenado para que rolassem a pedra e o povo começou a dizer, né? Senhor, ele está morto há quase 4 dias. Será que Jesus não sabia disso, irmãos? Então, ele tinha plena ciência, entendeu? Disse Marta, a irmã do falecido, o mau cheiro está terrível. Jesus respondeu, eu não lhes disse que, se vocês crescem, né, vocês viriam a glória de Deus. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouves. Jesus sabia que Deus ouvia? Sempre. sabia. E por que ele faz essa oração diante daquele povo, irmãos? Essa oração ele fez para que ele fosse convencido de que o Pai ouvia ele, ou para que o povo entendesse que o Pai ouviria ele? Para que o povo cresça. Para Então, o povo crer. ele está tratando aqui de um sentimento humano, ou ele está tratando de uma revelação eterna? O que vocês acham? Revelação eterna. Ele está tratando da alma do povo ou do espírito do povo? Espírito do povo. Entendeu, irmão? Então, irmão, eu não estou querendo ditar regra aqui e falar para os irmãos o que é certo e o que é errado. Jamais vocês vão ouvir isso da minha boca, eu dizer para você o que é certo e o que é errado. Sim. O que eu estou propondo para os irmãos é vocês entenderem a revelação eterna do Evangelho, tá? E não sou eu que revelo isso para você também, não. Isso aqui é algo que vai acontecer no seu entendimento, entendeu, irmão? Eu não estou aqui como pregador de regras, de normas, de uso, de costume, de nada, não. Eu não quero dizer para você o que é certo e o que é errado. Você não vai ouvir eu falar isso, o certo é você fazer isso. Você não vai me ouvir falar isso. Porque eu fazia isso quando eu estava lá no sistema, entendeu? Como pastor, eu fui educado, fui doutrinado a levar para os irmãos o que era certo e o que era errado. Quando eu aprendi o evangelho e eu sei que Deus não liga nem para o meu certo nem pelo meu errado, eu não posso pregar o certo ou o errado para vocês. Não tem como eu pregar, entendeu? Deus, ele é para mim devido àquilo que eu sou, não o que eu faço, tá, irmãos? Então, é nesse evangelho que eu creio. Então, é dito assim, olha, versículo 42. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Amém. Tá? Qual que era o propósito da morte do Lázaro? Que as pessoas que participaram ali daquele evento pudessem crer que Jesus havia sido enviado por Deus. Porque muitos outros vieram antes dele, irmãos. Muitos outros. Tanto é que outras pessoas que vieram antes de Jesus, os próprios discípulos perguntaram, até o João Batista perguntou, pergunta para ele se é ele mesmo que é o Messias ou nós devemos esperar outro. E havia essa dúvida, não havia? Fala, irmão Valdecir. O motivo do próprio Jesus ali não era mesmo por causa de Lázaro, era por causa do povo que ainda não creia nele ainda. Então, esse era o motivo do choro dele. Amém, irmão. Eu também creio assim. Vamos lá, continuando. O 43. 43. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano.
Jesus disse: desamarrem as faixas e deixam-no ir. Aí, irmão, acaba aqui essa passagem, esse texto aqui. Aí os irmãos acham que a maior revelação está aqui, e não está. Isso aqui que nós lemos foi uma história. A maior revelação dessa passagem vai estar daqui para frente. Daqui para frente você vai entender o porquê dessa passagem. Se você parar a leitura aqui, você vai deixar para trás o melhor, tá? Então vamos continuar lendo. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Então até então era difícil eles crerem, mas quando ele fez isso, muitos passaram a crer. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. O que vamos fazer? Perguntou uns aos outros. Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que ele continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano, disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Olha, preste atenção, tá, irmãos? Vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Olha só a grandeza da revelação, tá, irmãos? Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de a nação inteira ser destruída? Vocês não estão percebendo isso, não? Uhum. Por causa de um homem entrou o pecado no mundo. E por causa da morte de um homem também o que acontece? O pecado é arrancado do mundo. Versículo 51 é dito assim, olha: não disse isso por si mesmo. Olha a revelação que o apóstolo João traz para nós aqui, ó. O Caifás, irmãos, ele não falou isso por causa dele Mesmo. Não foi a inteligência dele ou a capacidade de percepção dele que trouxe essa palavra. Não. Ele disse isso, né? Por quê? Movido pelo Não. Espírito. Não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação de Israel, irmãos, e não apenas por aquela nação de Israel, tá? Mas para reunir em um só corpo, olha lá, o corpo de Lázaro, o que ele estava representando, viu, irmãos? Mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus espalhados ao redor, daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo. Foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação antes que a Páscoa começasse. Continuavam procurando Jesus e, estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde estava Jesus, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendessem.